Alguém aprende a desenvolver a abundância espiritual, a abundância interior, seja tendo todas as coisas materiais do mundo, não tendo nada, como a gente começa a desenvolver todas essas coisas? Você precisa ter equilíbrio. Você não pode gastar metade da sua saúde para obter riqueza e depois metade da sua riqueza para recuperar a sua saúde. Então, basicamente, precisamos encontrar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E a vida social também importa. Equilibre isso. Reserve um tempo para si mesmo, para olhar para dentro. A meditação vai ajudar muito a trazer equilíbrio à sua vida. E também ela pode despertar muita criatividade dentro de você. A meditação não é apenas sentar e pensar em algo. É acessar a fonte de entusiasmo que você é. Veja, você pode ter toda a riqueza e toda a abundância, mas se não houver um senso de uau em sua vida, tudo é em vão, Certo? correto? É. E estar em um estado perpétuo de uau é o que eu chamaria de elevação espiritual, uma realização espiritual. Certo. Um estado constante de uau, de Uau, admiração, né? admiração. Sim. E então, amor por todos, sentido de pertencimento a todos. Como alguém pode amar pessoas que causam muito mal ao mundo, que estão causando dor, que estão machucando elas pessoalmente? Como alguém pode aprender a amar sem ser explorado, abusado ou passar por Sim, essas coisas? veja, quando você vê alguém fazendo algo errado, você não pode amá-los imediatamente. É impossível. E você tenta, faz tudo o que você pode e será um fracasso. Em primeiro lugar, temos que ver que todo culpado tem uma vítima dentro de si pedindo ajuda. Se alguém está fazendo algo errado, por que está fazendo? Sofrendo por dentro. Estão sofrendo por dentro. Então, quando você os vê de uma perspectiva ampla, você vê que eles precisam de ajuda. Veja, toda criança que chega a este planeta chega como um bebê bom, adorável, feliz, amoroso. Mas, ao crescer ou com informações erradas, falta de educação adequada ao ambiente, elas se tornam o que então são hoje. Então, elas não precisam de condenação, mas de compaixão. Então, se você puder se aproximar deles, vai compreendê-los. E quando começamos a estender a mão para essas pessoas e fazê-las entender onde estão, o que são, se transformam. Temos feito esse trabalho nas prisões ao redor do mundo. Cerca de 800 mil prisioneiros. Prisioneiros. Prisioneiros, sim. Uau. Muitos deles são criminosos perigosos. Transformação total. Uhum. E veja que eles não são tão maus como pensamos que são. Tomaram decisões erradas, né? Sim, as circunstâncias e a situação os Com colocaram onde eles certeza. estão. E eles Absolutamente. são pessoas boas. Pessoas boas. Então, primeiro, quando você os vê dessa perspectiva, então você os perdoa. Depois de perdoá-los, você os compreende. Então você tem compaixão e essa compaixão se transforma em amor incondicional. Então, é um passo para chegar até lá. Entende? São alguns passos para alcançar o nível em que você pode amar a todos. Você mencionou o entusiasmo da alma. E eu tô curioso sobre seus pensamentos. Quando a alma entra no corpo, como é No isso? corpo, Quando ela sim. entra no corpo, isso me fascina bastante. Quando o corpo está se formando no útero, quando a alma entra? E onde está a alma? Quão grande é a alma?
Vamos começar com essa pergunta primeiro. Não, se eu perguntar onde você está no seu corpo, o que você diria? Em todo Em ele, todo lugar e ainda em nenhum lugar. certo? E é exatamente isso que a alma é. Alma é energia, aquela vibração. Energia, vibração, é Energia, isso? vibração, Vibrações. são vibrações. Então não é uma substância, é luz. Então, no momento da concepção, essa energia entra em algum momento do terceiro mês, ou do nono mês, ou quando a criança está nascendo. Nesse momento também, as vibrações podem mudar 3, 4 vezes durante o período total desses 9 meses. Peraí, a alma pode mudar? Sim, as vibrações ou as almas podem As mudar. vibrações ou almas podem Sim, mudar? sim, sim. Podem ser diferentes? Uhum, Sério? uhum, Isso é interessante. Sim, Então, de onde vem essa alma? Apenas a luz sim, entra e a sim. alma se forma? Veja, nesse espaço, agora eu te dou um exemplo. Nesse espaço está a CNN, a Fox News, a BBC, todas essas diferentes rádios estão aqui, correto? E seja qual for a frequência que você escolher, isso começará a se manifestar no seu rádio, É. no seu aparelho, Ou sua TV? na sua TV. É. Veja, nossos corpos são como rádio. Isso é louco, muito, muito louco. Apenas manifesta certas frequências. Geralmente é no momento da concepção e permanece assim. Às vezes também pode acontecer que, após algum tempo, dê espaço para outra alma e então continua. Sério? Isso é fascinante. Então, quando os corpos morrem, nossa alma ela vai para um outro corpo, permanece no espaço por Permanece algum um tempo no espaço, e então vai para um outro então lugar, entra em né? outro, Fisicamente. forma física, É sempre outra forma humana na ou maioria das vezes. também pode ser um animal ou Muito raro. muito É raro? possível. Interessante. Isso depende do seu último pensamento com a qual você deixa o corpo. Sério? Sim. Seu último pensamento? Sim, sim. Se seu último pensamento for sobre uma forma de ave, você pode se encontrar em uma forma de ave. Uau! Quantas formas físicas você acredita que uma alma entra ou pode assumir ao longo do tempo? Eu não sei. Não há critério para isso. Ok. Mas você acredita que entramos em diferentes formas físicas Sim, ao longo do tempo? Pode ser algumas, pode ser muitas, né? Sim, de acordo com o pensamento védico, são 840 mil 840 mil. formas e corpos. Uau, a alma entra As nisso. almas podem se Isso é do manifestar. Bhagavad Gita ou... É dos Puranas. Sim. Ok. Eu li que E você... outros dizem que é 100 mil. Oh, meu Deus. Eu li, não sei se é verdade, mas você memorizou o Bhagavad Gita e consegue lembrar muito dele praticamente, Sim, você sim, leu muitas é vezes. verdade. Isso é incrível. Então, várias formas físicas que a nossa alma assume. Então, a gente tem a mesma alma na próxima vida ou ela evolui ao longo das próximas? Veja, a alma é a energia que carrega algumas impressões. Você deixa esse corpo com suas memórias e impressões mais fortes, e é mais ou menos assim que funciona. Então, quando você recebe um corpo, essas qualidades se manifestam. Isso é algo comum, existem muitas crianças prodígio, você vê crianças pequenas tocando violino quando têm 3 ou 4 anos. Não é nada incomum. Você encontra isso com muita frequência em muitos lugares. Isso tudo é muito fascinante para mim, eu estou muito curioso. Mesmo que essas perguntas sejam
estranhas, né? Mas, na sua opinião, a alma permanece na Terra ou a alma vai para diferentes lugares no universo? Ela tem esse Veja, potencial? a alma é como as ondas de energia, vibrações. Então elas não podem ser restritas a Podem ir locais. a qualquer Sim, lugar. É incrível. é, é fascinante. Eu te digo, quando nos envolvemos na meditação e alcançamos essa nova dimensão da qual não estávamos cientes na nossa vida, um mundo totalmente novo se abre e isso não apenas nos deixa mais felizes, mas também desperta a curiosidade dentro de você e traz muito mais informações novas que podem te fascinar pelo resto da vida. Você consegue se lembrar de uma experiência de meditação que realmente te surpreendeu, que te fez pensar, uau, tenho meditado por décadas, mas dessa vez eu vi as coisas de maneira diferente, ou fui para um lugar diferente? Toda meditação é algo surpreendente também, porque é passar de um espaço de acontecimentos para um espaço que origina todos os acontecimentos. O que é esse espaço? Isso é algo que não pode ser descrito, não é possível descrever em palavras. É por isso o uau. E o encantamento é algo que as palavras não conseguem explicar. Mas dá para Você sentir. pode sentir, você pode. Você pode sentir e não consegue explicar. Com que frequência você sente isso? Então, esse sentimento. O tempo todo, todos os dias. E o que te surpreendeu sobre a condição humana nos últimos anos? Algo que talvez você nem estivesse ciente, algo que você descobriu, porque eu acho que você aprendeu muita coisa, né? Algo que te surpreendeu sobre o comportamento humano, por que que os seres humanos agem dessa maneira que eles agem? Ou Veja, eu aprendi a ver o comportamento humano, a vida humana, como um filme. É interessante, Pois é. entendeu? As interações humanas e a forma como as coisas acontecem, a maneira como as pessoas se comportam em uma Disneylândia, acho que estamos em uma Disneylândia perpétua. Sim. Então, quando você vê isso como um observador, quando você se envolve totalmente nos acontecimentos, e então você pode aproveitar. É, de novo, muito difícil dizer para onde estamos indo, por que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo. Se você questionar isso, uma coisa fica muito clara: todos estão em busca de felicidade. E por que procuram? Porque simplesmente não são. Apenas são, né? Porque eles não Não sabem sabem como ser como felizes. ser feliz, como chegar ao espaço. Mas Qual quando a... crianças nós fomos, É fácil nós chegar lá, né? estávamos lá. Quando crianças, todos tivemos essa experiência. E se você for sábio, entenderá a vida com uma perspectiva mais ampla, você estará lá. Qual a maneira mais rápida de ser feliz se você está se sentindo estressado ou ansioso? Número 1, você precisa de algumas ferramentas práticas quando se sente estressado ou ansioso. Nenhuma quantidade de conversa ajuda. Eu recomendaria que as pessoas se concentrassem na respiração. Respire profundamente. Faça exercícios de respiração. Voltar para o corpo. Voltar para o corpo. Aprender sobre exercícios de respiração. Faça técnicas. Em segundo lugar, veja a vida de uma perspectiva maior, como começamos hoje, lembrando a morte. Lembra? Sim, vou bater as botas. Eu vou sair de cena e depois. E então? E depois, pense sobre isso. Pense sobre
o fim da sua vida, a cortina vai se fechar nesse espetáculo. Essa consciência, número 2. Terceiro, eu diria para acordar e ver que existem pessoas que precisam muito mais do que você. Existem aqueles que estão em situação ruim. Pense no que você pode fazer por eles. Em vez de ficar sentado pensando nos seus próprios problemas. E, em quarto lugar, observe que com sua própria experiência do passado, esta não é a primeira vez que você está ansioso em sua vida. Você já esteve ansioso antes. Você sempre teve alguma ajuda em sua vida. Lembre-se, há uma força, um poder, que você chama de Deus, ou eu superior, ou algo assim, que é compassivo e já ajudou você antes, e também vai ajudar você agora. Essas poucas coisas, apenas lembrando delas, tendo-as em mente, podem te ajudar imensamente. E de onde vem a depressão? A gente falou um pouco sobre isso, mas ansiedade e estresse são uma coisa, mas depressão, por que as pessoas ficam deprimidas e permanecem nesse estado de depressão? É porque elas estão pensando em si mesmas ou Novamente, eu diria que é baixa energia, baixa energia, baixo prana. baixo prana? E a tendência suicida também é a mesma coisa. Quando o prana diminui muito, você não quer mais manter esse corpo. É como ter Não. um casaco muito apertado. Se o seu casaco estiver muito apertado, você quer Tirar, pois é. tirar, sim. É. Mas isso não vai ajudar, e está muito frio e você está tirando o casaco. Então, novamente, quando você aumenta o nível de prana, seu nível de energia, Com respiração, respiração, meditação, todas essas práticas, serviço. você está fora disso. Sabe, aqui na América nós fizemos esses programas, Welcome Home Troops, para cerca de 5.000 veteranos, todos muito deprimidos, com síndromes de estresse e estresse pós-traumático. Uma vez que eles fizeram os exercícios, as técnicas em 3 dias, 2 dias, por aí, eles voltaram ao normal. Eles voltaram a si mesmos. O prana estava O elevado. prana deles estava mais elevado e suas famílias mais felizes. Você não pode ser feliz se um dos membros da sua família está deprimido e os 2 líderes da família estão deprimidos, ficando o dia todo no porão. Isso afeta toda a família. Então, quando eles começaram a fazer essas técnicas e praticar um pouco de meditação, em pouco tempo, 3, 4, 5 dias, eles voltaram ao normal. E isso aconteceu aqui. E o mesmo com os jovens nas universidades, sabe? Estamos ensinando esse programa Sky em 101 universidades nos Estados Unidos. Então, fizemos em muitas universidades, Stanford, Harvard, em outras. Isso também ajuda um estudante a elevar seu nível de energia, seu entusiasmo, Aham. e proporciona mesmo. uma perspectiva maior para a própria vida. Uma perspectiva maior, eu diria, um propósito maior na vida. A razão pela qual isso está sendo feito é que a educação é vista como uma capacitação. Não se deve capacitar uma pessoa que tem uma identidade limitada, porque ela causará estragos. Vou te dar o pior exemplo, que me trará problemas.